alunos, tudo bem? Hoje a gente vai continuar o conteúdo com regra de 3 simples. Eu irei utilizar o livro para facilitar para vocês, tá bom? Na página 144. Nós iremos falar sobre regra de 3 simples diretamente e inversamente proporcional. Nós já comentamos sobre isso, né, nas aulas anteriores, mas iremos reforçar hoje. Então, relembrando, regra de 3 simples. A gente sabe que é quando pegamos 3 valores em uma proporção e desejamos determinar o quarto valor dela. Então, a gente usa o método chamado regra de 3 simples. A regra de 3, vamos para a direta. A gente sabe que regra de 3 direta, simples, são aquelas em que os valores aumentam na mesma proporção ou os valores diminuem na mesma proporção. Exemplo, olha esse exemplo aqui do livro. Para a festa de aniversário de Bruna, serão preparados 5 bolos. Sabendo que no preparo de um bolo são usados 300 gramas de farinha de trigo. Vamos determinar quantas gramas de farinha serão necessárias para preparar os 5 bolos. Inicialmente, a gente chamamos o valor desconhecido de x, né? Então, quais são as informações? A gente tem que separar por informações. Primeiro, quantidade de bolo e farinha de trigo. Quantos bolos nós temos aqui, ó? Um bolo, ela utiliza cerca de 300 gramas. 5 bolos, ela irá utilizar quantas gramas de farinha de trigo? Aqui a gente sabe que quanto mais bolos, maior será a quantidade de grama. Concorda comigo? Quanto menos bolo, menos grama ela irá utilizar. Então, para que a gente possa... Aqui já dá para saber que é uma regra de 3 direta. Porque quanto mais bolos, maior a quantidade de grama. Para fazer isso, a gente vai multiplicar usando o meio pelos extremos. Então, vamos lá, ó. 1 vezes x igual a 300 vezes 5. 1 vezes x igual a 300 vezes 5. 300 vezes 5, 1.500. Então, serão necessários 1.500 gramas de farinha de trigo. Vamos para outra regra de 3 direta. Por exemplo, eu vou ao supermercado e eu irei comprar uma pasta de dente que custa R$2. Se eu quisesse comprar 3 pastas de dentes, quanto que eu iria pagar? Uma pasta de dente custa R$2. 3 pastas de dentes irão custar quantos reais? Você observou que quanto mais pasta de dente, maior o valor, e quanto menos pasta de dente, menor o valor, certo? Então, é direto. Se é direto, a gente multiplica meio pelos extremos. 1 vezes x igual a 3 vezes 2. 1 vezes x, x. 3 vezes 2, 6. Então, eu irei pagar R$6 por 3 pastas de dente. Agora, como funciona as regras de 3 inversa? A inversa, a gente sabe que é quando um valor aumenta e outro diminui, ou quando um diminui e outro aumenta, na mesma proporção. Então, vamos lá. Olha esse exemplo. Para reformar a escola em que Alice estuda, 12 operários pretendiam gastar 30 dias. Como a data de início das aulas foi antecipada, é necessário que essa reforma dure apenas 20 dias. Considerando o mesmo ritmo de trabalho, quantos operários serão necessários para cumprir o novo prazo? Observe, se eu tenho mais operários trabalhando comigo, vocês concordam comigo que o tempo de trabalho, o tempo de serviço para fazer será diminuído? Por exemplo, se eu tenho mais pessoas trabalhando comigo, eu irei terminar meu serviço em menos tempo. E é o que ele quer terminar o serviço em 20 dias. Então, para fazer aqui, a gente já sabe que é uma regra de 3 inversa, né? Se é uma regra de 3 inversa, então o método para calcular já é inverso. Ó, se eu tenho 12 operários, eu irei gastar no período de 30 dias. Quantos operários eu vou precisar para que eu possa terminar o serviço em menos tempo? Ou seja, vou precisar de mais operários aqui, ó, para terminar o serviço em menos tempo. Lembra que quando é assim a gente faz o cálculo reto, sem precisar fazer o cálculo cruzado? Vou repetir os valores aqui, ó, 30 e 20. Nesse caso, a gente vai fazer o cálculo reto, ó. 12 vezes 30 igual a x vezes 20.
12 vezes 30 vai dar o valor de 360. 360 igual a 20x. Passa o 20 dividindo, então nesse caso serão necessários 18 operários para terminar o meu serviço. Vamos ver se fizemos certo? Aqui você pode usar o segundo método. O primeiro método que eu ensino vocês é vocês montarem a equação e realizarem pelo método reto, assim, ó. Método reto de multiplicação. 2 vezes 30 igual a x vezes 20. Mas você pode fazer pelo segundo método aqui, ó. O segundo método é quando você inverte a fração. Não era 30 sobre 20 aqui, ó. 30 sobre 20, ficou 20 sobre 30. Ele inverteu. Quando inverte, dá para você fazer a multiplicação de meio pelos extremos. Então, primeiro método é você conservar aqui e multiplicar reto. Ou então, inverte a fração e multiplica cruzado. 12 vezes 30 e 20 vezes x, tá bom? Vocês observaram que foi necessário ter mais operários para que o serviço terminasse em menos tempo? Então, a regra de 3 inversa, ela funciona da seguinte maneira. Outro exemplo de regra de 3 inversa. Faz de conta que eu preciso chegar na cidade de Presidente Figueiredo e eu vou manter minha velocidade por 60 horas. 60 km por hora. E eu preciso chegar lá por exemplo, em 2 horas. Ou seja, se eu manter a minha velocidade em 60 km por hora, eu vou chegar lá em 2 horas. Agora, eu quero aumentar a minha velocidade, eu quero aumentar a velocidade do carro. Eu vou começar a correr em 90 km por hora. Se eu aumentar a velocidade do meu carro, vocês acham que o tempo que eu vou levar vai ser 2 horas ou irei levar menos tempo? Vai ser menos tempo que eu irei levar? Então, se eu aumento a velocidade do meu carro, eu vou chegar lá em menos tempo. Automaticamente, então, é regra de 3 simples inversa. Se for assim, a gente vai multiplicar reto, não irá multiplicar cruzado. Cruzado é só quando é regra de 3 direto. Então, vai ser 60 vezes 2 igual a 90 vezes x. 60 vezes 2 dá 120. Passo 90 dividindo, simplifica aqui, ó, vamos simplificar. Simplificar por 3, vai dar 4 sobre 3. 4 sobre 3 vai dar 1,3 alguma coisinha. Então, vai ser equivalente a 1,3, 1h30, mais ou menos, para chegar naquele local. Ou seja, se eu aumentei a velocidade do meu carro, eu irei chegar em menos tempo no local previsto. Então, é isso, gente. Regra de 3 simples. A direta, gravando bem isso aqui, a gente vai multiplicar cruzado. A inversa, a gente multiplica reto. Outro detalhe, direta, ou os valores aumentam ao mesmo tempo, ou os dois diminuem ao mesmo tempo. Na inversa, um aumenta e outro diminui, ou seja, quanto mais trabalhadores, menos tempo eu levo para terminar o serviço. Ou um diminui e o outro aumenta. Se eu diminuir a velocidade do meu carro, eu levarei mais tempo para chegar em tal local, ok? Grave isso. Hoje é a regra de 3 simples. Na próxima aula a gente continua a regra de 3 composta. Vocês irão realizar a atividade da página 148 e 149, tá bom? 148 e 149 para agora. Então é isso, até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau.